Jair Messias Bolsonaro, ele encerra a vida pública dele da mesma forma que ele começou. Como é que ele começou a vida pública dele? A vida pública dele começa lá quando nos anos 1980, ele foi condenado por unanimidade numa comissão interna do Exército Brasileiro. Por quê? Porque ele tinha até croquis para explodir prédios militares. Perseguição política da direita? Perseguição. É uma perseguição? Perseguição, eu sou perseguido o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição? Mas eu posso ser preso e sair daqui. Presidente, Até você pode ser preso. Até você. Deus Éristo. Não adianta chorar, não adianta sofrer. Gostei. Bolsonaro, você pode ser preso a qualquer momento, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nosso país correu um risco real de sofrer um golpe e hoje nós só não estamos numa ditadura graças à maior parte do povo brasileiro que, diferente de lá em 64, não aderiram à tratativa golpistas e graças aos comandantes da alta patente que respeitaram a Constituição, o Exército de Caxias e foram legalistas, como eu já falei aqui em vídeos, e claro, né, graças ao STF, que foi um verdadeiro guardião do nosso Estado Democrático de Direito, e cada um que votou em Lula, porque foi assim que a gente tirou esse filhote da ditadura. Imagine se ele assume por mais 4 anos, que na hora que ele perdeu já foi um desespero medonho para ir lá apagar os computadores que estavam nas nuvens, que deixou. Imagine se ele consegue passar mais 4 anos. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Presidente. Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Então, barriguinha podre, não adianta vir com esse papinho de que eu não queria dar golpe, eu estava nas 4 linhas, eu não queria ditadura nenhuma. A gente é que está numa ditadura comunista, uma ditadura do judiciário. Cadê a nossa liberdade de expressão? Aliás, ficar repetindo, Deus, pátria, família e liberdade, isso é uma variação, viu? Na cara de lata do fascismo. A frase é uma versão ampliada do slogan do movimento fascista da Ação Integralista do Brasil, aqui que era A e B, criado na década de 1930, ali, com Getúlio Vargas, viu? Na época de Getúlio Vargas, não com Getúlio, mas na época de Getúlio Vargas. Ninguém é burro, Bolsonaro. Você vivia dizendo que ia dar golpe lá desde os anos 90, você fez uma homenagem dentro da Câmara dos Deputados, que pra mim, você era para ter saído preso. Se você tivesse sido preso lá em 2016, quando você disse lá, em memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a gente não tinha passado por tudo que a gente passou. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E para você que é novinho e ainda não estudou isso lá no colégio, ou você que já não lembra mais, o Ustra ele era comandante do DOI e do COD. O DOI era o Departamento de Operações de Informação e o COD era o Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, lá em São Paulo, nos anos 70 e 74. E ele foi acusado de comandar práticas sistemáticas de tortura, desaparecimento e execuções extrajudiciais contra opositores políticos, incluindo os militantes, os estudantes e os trabalhadores. Olha, anota aí que você vai fazer o Enem, ou você vai ensinar o seu filho, o seu neto para fazer o Enem, um concurso. Você diz assim para ele, ó, o Ustra ele foi o primeiro militar brasileiro reconhecido judicialmente como torturador no processo movido pela família Telles. Aí eu não vou entrar na questão dos Telles não, mas
Veja, voltando para Bolsonaro, assim que ele assume como presidente em 2019, ele achou que ele já era ditador, que não existiam os 3 poderes, que o executivo ele podia tudo, quis dar canetada para flexibilizar as políticas ambientais e colocar em cargos do governo pessoas com viés políticos, ideológicos e nepotismo, como foi o caso do Eduardo Bolsonaro, que ele queria colocar como embaixador dos Estados Unidos lá em 2019, e o Ramagem que ele já queria ali, né, emparelhar ali a Polícia Federal, ele ia botar o Ramagem como diretor-geral lá em 2020 da Polícia Federal. E o que foi? Bateu de frente com o STF. Rapaz, Bolsonaro percebeu que o judiciário brasileiro não ia deixar ele aparelhar as instituições. E aí, olha, ele lembrou, gente, eu tenho uma arma secreta. Eu tenho o meu gabinete do desespero, o gabinete do ódio, que até então ninguém tinha essa coisa de gabinete. 2019, 2020 ali foi que a gente começou, mas em 2019 não sabia nem que tiro foi esse que a gente já perdeu as eleições de 2018. E desde que a gente perdeu as eleições, por quê? Porque o bolsonarismo tinha esse gabinete do ódio, da mentira, que inventou a mamadeira não sei de quê, não sei o que, ideologia de gênero, todas aquelas coisas que eles repetem até hoje, mas que tá muito mais difícil de enganar você, meu amigo. Aliás, se você é novo aqui, apareci no canal, tá? Então você se inscreve, é bem aqui, é de graça. A gente faz aquele esquema assim, ó, deixa eu dizer pra você. A gente fala de história, a gente fala de geopolítica, a gente fala de economia e tudo com uma pitadinha assim, só uns carocinhos de humor, tá bom? Mas tem muitos vídeos bacanas aqui que tem um detalhe, a gente fala de política, a gente fala de notícias, de coisas do dia a dia, mas dentro do vídeo eu coloco informações históricas, eu coloco informações de geopolítica, enfim, você vai ter um aprendizado, não tem como você não ter um aprendizado em cada vídeo, não é não, gente? Quem é aqui não conhece, ó, sabe? Meu Deus. Pois bem, aí ele achou que, eu vou usar o meu gabinetezinho do desespero, do ódio, né? Ó, botou o pessoal para começar a atacar os gados, né? Manipular teleguiado para atacar o STF. Aí o STF fez o quê? Viu? Abriu um inquérito contra o gabinete do Araemi e começou a derrubar os perfis que espalhavam fake news. Lascou foi tudo. Sabe por quê? Porque a grande arma da extrema-direita de todo o mundo é a mentira, é a desinformação. Aí começou toda aquela narrativa de que mentir, caluniar, difamar, ameaçar era a tal liberdade de expressão. Eu acho que compreendi. Gente, é preciso lembrar, o Bolsonaro vivia em campanha desde 2019 e ele quase não trabalhava, passava o tempo todo pagando motocicleta, gastando meu dinheiro e o seu, né? E só para dizer que ele imitava ali um tal de Mussolini, de novo aparecendo aí coisa do fascismo, né? Que é muita coincidência, gente. Passeando de jet ski e tal, e quando não tava gastando nosso dinheiro em motocicleta, ele tava em manifestações golpistas. Sim, ele como presidente, ele já participava de manifestações golpistas que pedia a volta da ditadura, a volta do AI-5 e o fechamento do Supremo e o fechamento até do Congresso. Aí eu pergunto, gente, se eu sou a favor da democracia, se eu jogo dentro das 4 linhas, que diabo é que eu tô fazendo em manifestação que pede a volta da ditadura militar? Não me explica. Não é porque... não, mas ele é mala. Muito mala. Sabe por quê? Porque ele não trabalhava, passava o tempo todo mentindo e incentivando o golpe, mas daquela forma covarde. Veja que Bolsonaro, gente, a grande sacada do covarde é o seguinte: ele nunca falava coisas assim que o condenasse, que desse para ele assim, aliás, que desse margem para que ele fosse preso, para que ele sempre, olha, vocês precisam fazer tudo pela nossa liberdade, vocês têm que fazer aquilo que vocês sabem que tem que fazer. Tem provocações? Estão ligados com coisas erradas? A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. É mentira, até? Verdade.
Então ele nunca se comprometia, ele não deixava prova contra ele mesmo. O famoso apito de cachorro, os doidinhos estavam lá, aí quando ele falava, ele tá vendo aí, que ele tá pedindo é golpe, é pra gente tá incentivando o golpe. Ora, o cara tava lá no meio das manifestações pedindo golpe, o cara sobrevoava de helicóptero nas manifestações dando tchau, todo mundo tava lá, ó, tá com a gente, é pra dar golpe mesmo. Aí quando chega em 2022, começa a atacar o nosso sistema eleitoral, as nossas urnas eletrônicas, acusa sem prova que as urnas são fraudáveis. Diz que tem uma tal, ele dizia que tinha uma sala secreta, uma sala escura, que só Alexandre de Moraes, que só não sei quem tinha chave, pediu para as Forças Armadas investigar se eram realmente fraudadas, chamou hacker, Carla Zambelli, chamou tudo. E não tem como ser fraudado. Por quê? Porque, primeiro, não tem como hack entrar, porque as urnas elas não ficam em rede. Elas não ficam online, on the line. Não fica. Como é que ia rolar isso? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Não quero falar nada além disso. Paro por aqui, não vou tecer qualquer comentário a mais, porque eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando aí, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Aí tentar de todo jeito, não deu, tá? Aí ele resolveu fazer uma reunião com embaixadores de outro, olha a vergonha, chamar embaixadores de outro país, que eles ficavam envergonhados, tinha uns que ficavam assim olhando para ele, para dizer que, olha, vocês estão aqui, para dizer lá nos países lá de vocês, que se caso eu der um golpe, é porque aquilo gera preparação de golpe, gente. Olha, viu? Porque é fraudável. Vai ser fraude. Se eu perder, é fraude. Se eu ganhar, não é fraude, não. Mas se eu perder, é fraude. Então, ele queria preparar os outros países para que os países... Não, teve golpe no Brasil, mas vamos apoiar. Porque teve golpe porque lá as eleições foram fraudadas. No 7 de setembro de 22, ele tem a brilhante ideia de usar como começo, usar a verba pública, aquela multidão, né? Vem todo mundo ali pensando que é todo mundo apoiando e tudo. E aí, quando é no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno, ele perde as eleições para Lula. E o que é que ele faz? Ele se tranca no banheiro e vai chorar, gente. Ele não queria receber ninguém e não faz nenhum pronunciamento. Que ele viu que a única saída era partir para um golpe. No dia 31, ele continua chorando em silêncio, embora alguns ministros pedim, rapaz, pronuncia aí, mano. Ei, mano, fala aí, mano. Aí ficou em silêncio, lá chorando. Aí no dia 1º de novembro, ele se reúne com o chefe das Forças Armadas e não admite a derrota. Aí ele se pronuncia, tá? Mas não admitindo a derrota. Aí ele tenta dar golpe chamando os comandantes, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Rapaz, ó, se eu pensasse em dar um golpe, você estaria comigo? Aí foi quando o comandante do Exército disse, ó, o da Aeronáutica também disse, rapaz, não invente essa não, que eu não tô contigo não. E só o da Marinha, só o da Marinha que tava ali, doido para dar golpe. Também golpista, né? Golpista, muito golpista. O importante é que estejamos sempre todos juntos, unidos. Bem, aí como ele viu que não tinha o apoio das Forças Armadas, ele viu que só tinha um plano B. Qual era o plano B? Ele sabia, quando a gente viu nas investigações aí do Fantástico, os áudios que já foram liberados, que ele sabia que tinha uns kids pretos, que tinha um povo ali que queria dar golpe, que estava ali junto com ele, como o general aí, o Mário Fernandes, e outros tenente-coronéis, que estavam ali doidos para dar golpe e tal. Só que ele deixava esse povo de stand-by, stand-by. Aí esse povo chega e diz assim, olha, tá aqui o plano. Ele já tinha mostrado, né? Nesse tempo aí ele já estava com... Já tinha visto, porque o cabo lá, o Mário Fernandes, já tinha imprimido lá no próprio Palácio da Alvorada, o homem, né? Do Palácio Planalto. Aí levou lá para ele, e aí ele já estava sabendo de tudo, era só um negócio de fuleiragem. Então foi que ele... Olha aí como o cara é covarde, porque o Mário Fernandes já tinha perguntado assim, rapaz, Bolsonaro, vamos para cima, dia 12 aí já vai ser a diplomação do Lula e tal. Aí o Bolsonaro diz assim, rapaz, não, espere até o dia 31, até dia 31 de dezembro da rola, viu? Se preocupe não. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, o dia 12, pela diplomação do vagabundo,
não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Vocês sabem por que Bolsonaro disse que podia dar golpe até o dia 31 de dezembro? Porque o Bolsonaro ele não queria estar aqui quando acontecesse todas essas coisas que estavam lá, de usar arma, de sequestrar Alexandre de Moraes, de envenenar Lula, de envenenar a Alckmin, tudo isso. Ele queria assistir dos Estados Unidos. E ele viajou com as joias e com tudo, para vender joias, tudo. Pois é, e quis assistir pela Rede Globo. O que estava acontecendo aqui, gente? Covarde. Todo frouxo. Conheço essa racinha. Esperou lá, assistiu de lá o 8 de janeiro, justamente para que, olha, eu não tive nada. Se o golpe desse certo, ele voltava nos braços. Obrigado, gente. Vocês deram um golpe por mim. Muito thank yous, muito thank yous. Se desse errado, não tenho nada a ver com isso não. O que aconteceu? Agora, já foi preso os gadinhos do baixo clero. Aí já foi preso alguns militares, não sei o quê. Aí o Marucide abriu o bico, não sei o quê, fez delação e tal. Agora já foi um general, já foi os Kid Preto, e agora tá chegando nele. Aí ele pensa assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nenhuma prova material, não tem um áudio dele dizendo, ei, pode dar o golpe, viu? Tamo aqui e tal, só que ele foi mala. Foi muito mal. Mas deixa eu dizer, Bolsonaro, você pode ser condenado sim, como o Disseu, pela teoria do domínio do fato. Não tinha nenhuma prova, assim quanto o Disseu, mas ele acabou sendo condenado. E olha, o artigo 359L, né, tem lá dizendo, porque tentar não é crime. Tentar, com emprego de violência ou de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, tá? Isso aí é chachado com pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Enfim, então agora não adianta chorar. Você não vai almoçar. Nunca na história do Nordeste foi feito por um governo o que esse homem fez. E o nordestino sabe reconhecer isso. E a transposição, o fim do carro-pipa, a irrigação. Meus herculoides, e só para esclarecer, que eu vi que muita gente postou esse videozinho, ele chorando com a sanfoninha, muito emocionante, porque sabe que já vai ser preso. Mas não vi nenhum dos meus colegas falando que a letrinha dessa música não tem nada a ver com coisa nenhuma, porque não foi Bolsonaro que fez a transposição do São Francisco, porcaria nenhuma. Olha, mandando a real para vocês aqui também para dizer que eu tô só puxando o saco de Lula. Na década de 80, o filhote da ditadura, o Figueiredo, ele tinha um projeto, mas esse projeto nunca saiu do papel, que era para fazer essa transposição. Aí chega o Fernando Henrique Cardoso e ele começou a estruturar esse projeto, mas não teve obras físicas assim de verdade começando. Foi no governo de Lula, lá em 2007, que começou realmente as obras. O governo investiu significativamente nesse projeto e a transposição começou a sair do papel. Então, foi durante o mandato de Lula que grande parte da infraestrutura inicial foi construída. Aí quando chega na Dilma, a Dilma dá continuidade ao projeto, uns avanços muito importantes, mas as obras enfrentaram atraso e dificuldades técnicas. Aí o Temer inaugurou, já pegou o menino criado, inaugurou alguns trechos importantes da transposição, incluindo o eixo leste, em 2017, que passou a oferecer água nas regiões de Pernambuco e Paraíba. Então até o Temer entrou. Aí Bolsonaro já pegou um bem grandinho, já. Ele concluiu, já estava quase pronto o eixo norte, tá, da transposição. Ele foi lá e concluiu. E realizou também a inauguração de outros trechos que já estavam quase na fase final de construção, tá? Aí ele pega e capitaliza politicamente o projeto, dizendo que foi, bem dizer, ele que levou, que trouxe a água pro Nordeste. O caba pra mentir. Aí o sanfoneirozinho aí, ó, aqui do Nordeste, povo, que é muito grato. Nhanhã, nhanhã.